Então tá, queridos. Mais uma vez, bom dia. Que bom que a gente pode estar juntos para ouvir Deus também em meio a todas essas situações, seja do Estado, seja das nossas vidas, né? Porque quando a gente fala sobre chamado à misericórdia, né? Sobre essa série que a gente está falando, e hoje é o terceiro tema, né? Que nós vamos falar sobre essa pergunta: compaixão ou obrigação, né? O que deve marcar a nossa atitude diante da misericórdia com as pessoas? Mas é óbvio que isso não tem a ver somente essa série com a questão das enchentes. Então, a gente tem falado sobre essa questão do bom samaritano e o olhar para as pessoas à nossa volta, e que isso com certeza não deve estar limitado às pessoas que passam pela enchente. Então, até mesmo nessa perspectiva, né, que nós olhamos nas últimas semanas, nos últimos cultos, por exemplo, no primeiro tema, onde nós falamos quem é o nosso próximo, e que Jesus, ao responder para o mestre da lei, ele diz: olha, o próximo é qualquer pessoa. E aí nós olhamos na perspectiva bíblica de que o próximo, ele começa nos micros relacionamentos, nos mais próximos, e vai se estendendo ao nosso redor. Então, essa ideia de que há pessoas, sim, distantes de nós, que precisam de ajuda e que a gente não pode deixar de enxergar elas, mas também que a gente agora não pode se esquecer de que existem pessoas próximas de nós que precisam da mesma misericórdia. Então, tanto as pessoas que estão passando por problemas com a enchente e que foram afetadas de alguma forma, quanto talvez uma pessoa que está passando por um problema é, emocional perto de você, alguma situação familiar, também precisa da misericórdia. E isso não faz com que um precise mais do que o outro, ou seja, mais merecedor do que o outro. Ambos precisam da ajuda. Então, quando a gente fala sobre esse assunto, eu achei importante iniciar essa pregação de hoje dizendo não é somente o olhar para um tipo de pessoa. Assim como eu também falei, não são somente os pobres que precisam da ajuda. Os ricos também precisam de misericórdia. Então, a gente não pode olhar para a Bíblia numa perspectiva ideológica, de que então agora quem realmente é merecedor da nossa ajuda ou da nossa misericórdia são só os pobres. Os ricos não precisam de misericórdia. Ambos, não é ou, é e. Ricos e pobres precisam da misericórdia de Deus. Porque a principal misericórdia que as pessoas precisam, acima de tudo, é conhecer a Deus. É aquilo que eu falei na semana passada. É tirar as pessoas da alienação em relação a Deus. Então, acima de tudo, o que as pessoas estão precisando, seja lá em Eldorado, seja em Lajeado, seja aqui em Cristal, elas precisam sair da alienação em relação a Deus, que tira elas de uma alienação em relação a si mesmas, que se estende em tirar a alienação nos relacionamentos, né, de nós não conseguimos mais conviver, e que muda o nosso relacionamento com a criação. Quando as pessoas verdadeiramente se encontram com Deus, a gente vai ver que a gente vai cuidar da criação de uma maneira diferente. Quando as pessoas, nós e de outras cidades começarem a se encontrar com Deus, elas vão parar de olhar para a criação meramente como um meio para ganhar dinheiro, mas saber também que a minha vida, o meu sustento depende de eu cuidar bem da criação. Que eu posso evitar talvez enchentes se eu tomar decisões sábias em relação à criação. Então é para ver o quanto que nesse momento o evangelismo é mais importante do que nunca. Levar as pessoas até Deus é mais importante do que nunca, porque o relacionamento com Deus, a partir dos valores bíblicos, vai mudar tudo ao nosso redor, tudo. O relacionamento delas consigo mesmas, essa esperança, essa perspectiva de falta de esperança, na verdade, que muitas pessoas se encontram, seja no relacionamento familiar, seja por causa das enchentes, vai mudar o relacionamento delas com as pessoas à volta e vai mudar com a criação. Então, é momento de a gente entender que misericórdia não fala somente das pessoas que estão sendo afetadas pelas enchentes, mas tem a ver com tudo na nossa vida. E hoje, então, quando nós vamos falar sobre essa pergunta, sobre misericórdia, a questão é: a misericórdia, ela é fruto da compaixão ou ela é uma obrigação nossa? E geralmente a nossa resposta vai ser que
misericórdia, pelo menos é o que nós ouvimos geralmente, misericórdia é fruto de uma obrigação de nós como cristãos. E qual é o primeiro argumento que a gente geralmente ouve à nossa volta? É que, se você tem tanta coisa, se você está tão bem servido, se você olha, né, a sua casa, olha como você é bem sucedido, etc. Olha como é que estão as pessoas à sua volta, como é que tu não vai ajudar? Geralmente esse é o argumento para motivar. Só que esse tipo de argumento, não que ele não tenha um significado verdadeiro, não que ele não possa funcionar. Realmente, a gente dizer, olha o meu estado e olha o estado das pessoas à minha volta, como que eu não vou ter, né, alguma atitude em relação a elas, motiva. O problema é que é um tipo de motivação limitada. Porque eu não sei se você já pensou assim, mas eu algumas vezes já tive essa tentação e já pensei de algumas formas, tentando argumentar depois de algum tempo, dizendo, tá, mas por que que eu vou ajudar o ciclano? E aí a gente começa a levantar argumentos para dizer, mas ele não precisa, mas eu não tenho realmente a obrigação. E aí a gente começa, bom, a obrigação é do Estado, então é o Estado que deveria estar lá, então deveria ter outras pessoas fazendo, eu não tenho tempo, eu que vou abrir mão da minha família, do meu tempo e etc. E aí a gente começa a levantar N argumentos. Depois que você é constrangido muitas vezes a fazer algo, a gente começa a racionalizar e dizer, eu tenho motivos para não poder estar lá fazendo algo, eu tenho motivos para não levantar essa oferta, para não abençoar pessoas de nenhuma forma. É natural do ser humano, porque nos sentir obrigados, ele não funciona somente, mas ele acaba, na verdade, gerando o oposto. Ele acaba gerando essa ideia de que agora, depois de um tempo que eu fui até constrangido ou convencido de que eu sou obrigado, agora eu começo a dizer, não, eu não tenho nenhum motivo para ajudar. Geralmente é isso que acontece na vida da maioria das pessoas. E eu digo que comigo, algumas vezes também eu já fui tentado aí por essa lógica de que eu me senti obrigado, comecei a racionalizar, a levantar motivos para não ajudar determinadas pessoas, e depois de um tempo eu comecei a me encontrar com argumentos dizendo eu não tenho nenhuma obrigação de fazer isso. Seja qual for o argumento. Então a pergunta é, o que fazer para mudar essa realidade de que não é a obrigação que deve motivar a gente, mas é a compaixão que deveria motivar a gente a ter atitude, seja numa oferta, seja de doar algo nosso, seja de doar o nosso tempo e ir em algumas cidades afetadas, seja qual for o tipo de ajuda, como foi falado agora há pouco aqui na frente. E aí então, nós justamente vamos encontrar de novo em Lucas 10, nessa parábola do bom samaritano, essa lógica do que a gente precisa fazer. E eu quero convidar mais uma vez, se você tiver a sua Bíblia, a nós lermos esse texto. Semana passada eu não li ele, hoje eu quero mais uma vez tirar um tempinho para nós lermos esse texto, ainda que nós vamos nos focar em um versículo específico, mas eu quero te convidar, se você tem a sua Bíblia, seja no papel, seja no celular, a abrir ela e nós lermos esse texto bíblico da parábola do bom samaritano, para relembrarmos esse texto. Lucas 10, 25 até o 37. Ali diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa,
e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. Depois, de igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus lhe perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Então, a palavra-chave, como eu falei hoje, é compaixão. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. Então, queridos, olha como é interessante o que está por trás do que Jesus está fazendo aqui com esse homem da lei, esse mestre da lei, essa pessoa que conhecia profundamente a lei. Não é por acaso que Lucas traz essa história à tona em meio ao assunto do capítulo 10, que tem a ver com servir. Então, se você perceber isso, provavelmente eu vou ainda, como último tema da série, falar sobre o capítulo inteiro, mas se você dá uma olhada com calma nesse capítulo, tira um tempo para analisar. Olha como o capítulo 10 começa falando sobre serviço e termina falando sobre serviço. E no meio desse tema servir, aparece o assunto que é, olha, um homem pergunta para Jesus quando ou como ele deve servir, a quem ele deve servir. E o fato é que quem pergunta para Jesus como ou quem ele deve servir é uma pessoa que conhecia profundamente regras. Regras, o que são lei? É obrigação. A gente, como um país, né, onde existem milhares de regras, a gente sabe muito bem como é que é isso. Tem regra para tudo no nosso país. Tanto é que, agora, no meio dessa situação do nosso Estado, qual foi a principal preocupação das pessoas? Enviar dinheiro para lugares que não haveria tantas regras, tanta burocracia, para que não demorasse para chegar a ajuda diante das pessoas. E não é basicamente isso também que o homem está tentando fazer? Ele começa a criar empecilhos para poder dizer, olha, quem merece a minha ajuda, a quem eu devo ajudar. Tem regras, tem padrões, né? Tem coisas que eu preciso primeiro fazer, verificar, para depois decidir a quem que eu vou ajudar. E aí então Jesus, ele lida com esse homem, basicamente dizendo, olha, a misericórdia, ela não pode ser baseada, em primeiro lugar, por regras. Por exemplo, quando a gente olha para o próprio Jesus, quando ele ser modelo disso, do que ele está querendo ensinar, Mateus capítulo 9, quando acontece o envio dos 12, que é um texto que, se você olhar na perspectiva de Lucas, né, Mateus capítulo 9 está falando sobre um momento semelhante do que acontece em Lucas 10. Lucas 10 é o envio dos 70. Um pouco antes do envio dos 70, o que acontece? Jesus envia os 12. Primeiro, Jesus envia os 12 discípulos dele, os mais íntimos, e depois de enviar os 12, ele envia os 70. Mas como que acontece? Qual é o motivo que leva Jesus a enviar os 12 e depois os 70? Mateus capítulo 9 fala que Jesus ele ia andando por todos os lugares. Agora, olha a comparação. Jesus estava andando pelos lugares e lá diz que ele via as pessoas, enxergava as pessoas. Agora olha para Lucas capítulo 10, diante da pergunta, o que você lembra, né, com a história que Jesus inventa, ou nem é tão inventada de repente, talvez era uma história até que ele ouviu falar, sabia dessa história, sendo verdadeira, mas Jesus traz à tona uma história de que um homem, algumas pessoas passaram e viram um homem caído. Jesus passa e vê pessoas. Por um lado, esses homens que passaram, um sacerdote, um levita, conhecedores profundos da lei,
Assim como Jesus também foi criado na lei e conhecia a lei, e assim como esse homem, mestre da lei, novamente aqui entre destaque, também conhecia a lei. Ele sabia que o que a Bíblia judaica, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia e os próprios profetas diziam era: o judeu tem a obrigação de cuidar dos seus compatriotas. Ou seja, se eu visse um brasileiro caído no chão, eu tinha obrigação. Era a lei, era a regra, que eu deveria cuidar dos meus semelhantes, em primeiro lugar. Então, está conseguindo fazer a ligação? Pessoas que vêm. Em Mateus 9, Jesus também está andando por tudo que é lugar e ele enxerga as pessoas. Mas há uma diferença entre os líderes religiosos, entre os profundos conhecedores da lei, com Jesus. Porque o que motiva Jesus a não somente a vir à terra, sair do céu, sair da eternidade com o Pai e vir à terra e andar no meio das pessoas e fazer algo pela humanidade, não é a lei. Não é porque o Pai obrigou ele. Jesus, ó, tu tá aqui sem fazer nada, vadiando aqui, né? Tá muito bom aqui para ti, né? Na eternidade. Vai lá, deixa de ser um vadio, né? E vai lá ajudar os seres humanos. Eu vou ficar aqui, mas tu pelo menos como meu filho faz alguma coisa. Não foi isso que Deus fez. O Pai, esses dias a gente falou sobre isso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando e provavelmente chegando a um consenso, nós vamos fazer algo. Nós, não é o Filho que faz, mas o Pai, o Filho e o Espírito, agindo ao longo da história, decidem, cada um fazer a sua parte para poder transformar essa realidade. E o que motivou? Mateus capítulo 9, tem a palavra também que aparece na parábola do bom samaritano, compaixão. Jesus via as pessoas com compaixão. Essa é a diferença que faz com que uma pessoa como Jesus haja. Não é a lei, não é a Bíblia, não é porque ele conhecia o Pentateuco de cor. Assim como também os mestres da lei conheciam e assim como nós conhecemos as leis. Ou mesmo que a gente não conheça, a gente sabe muito bem o que Deus espera da gente. E saber o que Deus espera da gente, de novo, não faz com que a gente haja. Porque a gente vai encontrar argumentos para contradizer o que a própria palavra diz. É o que Jesus está lidando com aquele homem. O que a lei diz? O que a palavra de Deus diz? É isso que ele está falando. O que a tua Bíblia diz sobre como lidar com as pessoas que estão passando por dificuldade? E a gente sabe. A gente não precisa ser relembrado sobre isso necessariamente. Não precisa ser ensinado a maioria de nós, porque a maioria de nós crescemos num ambiente de igreja, de religião cristã dentro do nosso país, e a gente sabe muito bem aquilo que tem a ver com a própria resposta de Jesus, desculpa, de Jesus não, do homem da lei, que é amarás o Senhor teu Deus e amarás o próximo como a ti mesmo. Mesmo quem não cresceu dentro de uma igreja, já sabe isso de cor. Mesmo quem não está domingo após domingo aqui dentro, também sabe dizer lá fora. E aí, o que a igreja, o que Jesus fala? Eles vão dizer, é amor. É amor. Óbvio que a gente já conversou algumas vezes sobre isso, de que qual é o conceito de amor bíblico. Mas aí entra o próprio perigo de a gente usar até mesmo a palavra amor para dizer eu tenho um argumento para não ajudar essas pessoas. Porque eu não posso dar de mão beijada para elas. Eu não posso fazer tudo assim, ficar carregando ela nas costas. Elas têm que fazer por merecer, elas têm que fazer a sua parte também. E aí a gente vai lá, usa a palavra amor para dizer, o amor bíblico não é esse amor do mundo que acolhe incondicionalmente. O amor bíblico tem algumas condições. E aí a gente vai lá, pegando a própria a palavra de Deus e o que Deus diz sobre amarás a Deus e o teu próximo como a ti mesmo, a gente diz, eu tenho que ter amor próprio também. Eu tenho que amar a mim primeiro para depois amar o outro. Então, eu vou lá e condiciono pela lei, pela palavra de Deus, a minha misericórdia. O grau de misericórdia que eu vou exercer. Porque, primeiro, a minha família, depois os outros. Primeiro, a minha vida, depois os outros. Mas a gente não usa nem mesmo a comparação entre, olha o que é a minha vida, por pior que seja, e olha o que é essa pessoa que está jogada ali. E eu não sei se isso marcou você na leitura, mas quando nós lemos que fala ali, aquele homem daquela história ficou nu. Foi pego por bandidos e atirado como semi-morto. Então,
Ele quer fazer Jesus está usando a história realmente para fazer uma disparidade enorme entre a comparação de amor próprio entre, olha o que essa pessoa, o estado que essa pessoa está e o estado que tu tá. Por pior que seja o teu estado, ainda assim vai ser muito melhor do que o dela. Então a lei do amor a gente acaba se utilizando para limitar. E é isso que acontece. O homem da lei, o mestre da lei, aquele mestre religioso, aquele pastor, aquele teólogo, aquele cristão que fez ETD com o pastor Nelson e a Úrsula lá atrás, aquele que estudou um monte a Bíblia, que leu um monte de comentário bíblico, aquela pessoa que via um monte de podcast, um monte de coisa no YouTube para ensinar sobre a Bíblia, ele vai lá e diz: nem todas as pessoas merecem a misericórdia. É isso que ele está querendo dizer. Quem é o meu próximo? No fundo, aquele homem ele acreditava que ele devia amar, mas que o amor que foi ensinado se limitava àqueles que ele entendia que mereciam. Quem é o meu próximo? Quem é aquela pessoa que merece o meu amor? Quem é aquela pessoa que merece a minha ajuda? Quem é aquela pessoa que mereça que eu saia do meu lar, da cidade de Cristal, e vá para lá? Então, antes de eu sair de Cristal e ir para Eldorado, ir para qualquer cidade, eu tenho que saber se ela merece o meu esforço. Antes de eu doar o meu dinheiro, eu tenho que saber quem eu estou ajudando. Porque vai que essa pessoa vai jogar fora o dinheiro que eu vou estar dando. Então eu não vou levantar a oferta sem pelo menos saber o nome da pessoa que está ali naquela foto. Sem antes saber quem é essa pessoa e qual era o estilo de vida dela antes. Eu não vou amar essa pessoa sem saber se ela merece o meu amor. Só que, queridos, quando nós vamos falar sobre misericórdia, a gente sempre vai lembrar do Evangelho da Graça. O que é o Evangelho? O Evangelho é algo que nos faz entender que nós nunca merecemos o amor de Deus. Esse é o ponto-chave. Então, a primeira coisa, o Evangelho, que ensina sobre a graça de Jesus, de Deus, ama até as pessoas mais ingratas e difíceis. Essa é a primeira coisa que vem à tona para a gente. Sabe por quê? Porque a gente não consegue, de nenhuma forma, fazer por merecer o amor de Deus. O homem na beira da estrada, ele precisava de ajuda, e o samaritano, ele sentiu compaixão por aquele homem. E aí a questão é, você consegue perceber como o samaritano poderia ter levantado diversos argumentos para não amar, para não cuidar daquela pessoa? Quando a gente lembra da história, de novo, agora trazendo um pouco do contexto histórico, porque para a gente não é tão fácil assim de entender. E nem sei se a gente tem inimigos nesse nível, como que Jesus queria fazer com o mestre da lei ali, ensinar para ele. Mas Jesus pega dois povos que nasceram de um único povo, de Abraão, que depois daí na história, aí é lá no Antigo Testamento, quando acontece separação entre Reino do Norte e Reino do Sul, um dos reinos deixa de existir porque é conquistado por um povo. Aí fica somente o reino de Judá, que toma para si o nome de Israel. Eu não vou aprofundar, ok? Em outras séries até já falei sobre isso e a gente vai esquecendo. Depois você tem que estudar um pouquinho, mas a questão não é o que está a história em si, mas Jesus pega uma história de dois povos que eram irmãos, que se distanciam e depois se tornam inimigos. Irmãos que se tornam inimigos. Dois povos que vieram do mesmo lugar, Abraão e Sara. E agora os samaritanos, que ganharam esse nome por questões históricas, não vou aprofundar aqui. Agora Jesus pega e usa um inimigo como exemplo de alguém que não conhecia a lei deles da mesma forma, que não tinha leis para ser obrigado a fazer algo, e é ele quem age no momento que deveria agir. Que poderia ter levantado diversos motivos para dizer: a minha religião não ensina isso. A minha religião talvez ensine o ódio, ensina que eu tenho que ter critérios. Mas ele não se baseia pela cultura dele, não se baseia pelo que a religião dele ensinou, ele se baseia pelo que o coração dele mandava que devia fazer, que era ajudar um judeu que era inimigo dele. Ele não sabia quem era o judeu, não sabia o que tinha feito ele estar ali, não sabia se de repente, quem sabe aquele cara estava armando algo para ele. Ele não sabia. A gente ainda brincou ontem, quando a gente foi num lugar, né,
Nem tinha sido para ir ajudar ninguém. A gente tinha entrado num lugar lá para ver uma coisa, e aí a gente foi entrando lá para poder olhar uns negócios lá, e a gente pensou, será que não é uma emboscada, né, aqui para a gente? Isso que era um ambiente teoricamente seguro. Será que aquele homem não poderia ter pensado, andando numa estrada onde é normal o perigo, não é uma emboscada para mim, a hora que eu parar aqui para ajudar essa pessoa, eu não vou ser pego? Mas ele não se baseou pelo que a lei e os conceitos que foram ensinados para ele mandavam. Ele simplesmente foi compassivo. Poderia ser a pior pessoa, e ele tinha isso em mente, poderia ser uma emboscada, mas isso não vai me impedir de ajudar essa pessoa. Queridos, essa é a pergunta de que a gente fala, que eu botei aqui antes, deixa eu ver se... Aí. Por que a gente não consegue passar para frente a mesma compaixão que nós mesmos recebemos? Por que a gente não consegue? Por que a gente não consegue entender que Deus olhou para a gente da mesma maneira e disse: eu tenho todos os motivos para não acreditar que essa pessoa vai ser mudada. Eu tenho todos os motivos para não ter misericórdia dessa pessoa, que é eu e você. Eu tenho todos os motivos para não entregar o meu filho Jesus numa cruz, porque essas pessoas não merecem. Elas não merecem receber uma nova chance, elas não merecem. Não merecem. Esse é o ponto-chave. A gente sempre quer achar que nós somos merecedores de alguma forma, mas a questão é, Jesus lida com pessoas ingratas como eu e você. De que mesmo recebendo misericórdia, mesmo entregando Jesus naquela cruz para perdoar os nossos pecados, a gente continua pecando, a gente acaba não se esforçando para buscar a Deus, porque eu não estou com vontade de ler a Bíblia hoje, eu não estou com vontade de orar. Deus também não poderia não ter vontade de entregar o filho dele naquela cruz, mas ele fez o que era preciso fazer para que houvesse vida. Então a gente acaba botando desculpas para não agir da maneira que deve agir. E Deus olha para a gente e diz: que pessoa mais ingrata. Olha o que eu fiz por ele, e ainda assim, de novo, eu vou lá e digo: volta para mim, me busca, eu continuo falando contigo. Pessoas que são difíceis, como eu e você, de lidar. Pessoas que, por mais que ouvem a Bíblia há anos, continuam tendo atitudes entre si que não deveriam mais ter. Que continuam agindo uns com os outros de uma maneira arrogante e que não deveria mais haver. E Deus continua dizendo: eu continuo sendo misericordioso contigo e te amando. Esse é o amor de Deus por nós. Por isso, usando de novo uma frase do Tim Keller, do pastor Tim Keller, ele diz sobre misericórdia o seguinte: a misericórdia de Cristo não foi baseada em merecimentos, foi concedida para nos tornar dignos. Assim também, nosso gesto de misericórdia não pode ser estendido somente para quem satisfaz certo padrão de merecimento. Misericórdia não é algo que você tem para alguém que merece, mas a misericórdia, ela é uma atitude com alguém justamente que precisa levar ela a se tornar digna. Então, é justamente aquelas pessoas que menos merecem são as que mais precisam da minha ajuda. São as que mais precisam que eu haja com misericórdia. São as que mais precisam que eu seja bondoso com elas. São as que mais precisam da minha dedicação e da minha entrega, do meu auto-sacrifício. Aquelas pessoas que menos fazem por merecer são as que mais vão precisar que eu me entregue. Assim como o bom samaritano teve uma alta entrega. Queridos, segundo, a generosidade será uma marca da sua vida, se nós entendemos o que é graça. Olha como o bom samaritano lida. Ele vai lá, ele bota no seu próprio cavalo, no seu próprio animal, e aí a gente pensa, você está andando na rua, você vê um mendigo lá, bêbado, fedido, e você vai lá e bota para dentro do seu carro, leva até um hotel, você cuida da pessoa, vai lá dar um banho na pessoa, limpa ele, depois você vai lá dar alimento para ele, deixa ele ajeitadinho, fica com ele lá, vai lá, paga todas as despesas e ainda diz: ó, eu vou deixar aqui mais R$ 1.000 para que você cuide dessa pessoa, quantos dias for preciso dela ficar aqui, e na volta, já que eu sempre passo nesse hotel e você me conhece,
Se faltar dinheiro, pode deixar que eu pago. Se não for suficiente. Ele não diz, ó, raciona, né, cuida do dinheiro aqui para que dê o suficiente. Então, se ele quiser comer um hambúrguer, um X, não deixa ele comer. Come só bolacha Maria. Para que ele, né, ele está numa enchente, ele passou por isso, perdeu tudo, então ele tem que também aprender a ser humilde. Então não deixa ele comer do bom e do melhor. Cuida aqui para que o dinheiro seja suficiente, diz para ele, ó, é isso aqui e deu. Não, ele diz, deixa ele gastar e se precisar eu ainda vou pagar o resto. A generosidade é uma marca de vida. É isso que Jesus quer nos mostrar através dessa parábola. Queridos, por que é difícil a generosidade? Porque a generosidade é a expressão de alguém que não pensa primeiro em si. Só consegue ser misericordioso alguém que não é egoísta. Egoísta é pensar no seu próprio ego. Alguém que olha para si sempre, olhando para o seu próprio umbigo e dizendo, sou eu em primeiro e depois os outros. Primeiro eu tenho que estar bem, para que depois eu faça algo pelos outros. Agora não estou nem falando de família, mas eu. E aí, se tu vai pensar de que tu vai doar algo para alguém, se tu pode de repente ainda pensar, bah, mas eu queria usar isso. Esse dinheiro vai me fazer falta. Se tu pensa em ti, não vai dar certo, tu não vai conseguir ser generoso. Esses 100 reais daria para fazer isso, aquilo, esses 200 reais, essa cama. Mais uma frase do Tim Keller: humildade verdadeira não é pensar menos de si, é pensar menos em si mesmo. E esse é o ponto. Humildade é o que faz a gente ser generoso. Eu não consigo agir em favor dos outros se eu não sou alguém humilde. Se eu não consigo entender de que eu não preciso ter tudo, que eu não preciso ser a pessoa mais rica, que eu não preciso ter uma fortuna guardada, seja qual seja o nível da fortuna, sendo que há pessoas que não têm mais nada, e que eu posso abrir mão de muitas coisas, talvez até mesmo de umas férias, para ajudar determinadas pessoas. Porque isso tem a ver com humildade, de dizer, eu poderia me dar o luxo de determinadas coisas, mas eu sei que o que eu preciso é o pão de cada dia. E se Deus me dá o pão de cada dia, é mais do que suficiente. Então eu posso até mesmo perder coisas para abençoar pessoas, porque eu vou continuar sabendo que Deus vai suprir o pão de cada dia. Assim como o povo de Israel no deserto foi ensinado nesse processo de caminhada do Egito para a terra prometida, de que eles não precisavam mais do que o maná diário. E quando eles guardavam a mais do que eles precisavam, o maná se estragava. E isso é um princípio muito precioso para a gente entender sobre generosidade. Quantas vezes a gente vai acumulando pensando no futuro e não entende que o que Deus nos dá a mais não é pensando no futuro dos meus filhos, porque aos meus filhos Deus dará aquilo que é necessário. Deus vai suprir, não eu vou suprir o que meus filhos precisam no futuro. Não é a minha herança, o meu trabalho que vai suprir as necessidades dos meus filhos, porque nada garante de que eles vão pegar a herança e jogar fora em 2 dias. Nada garante de que aquele dinheiro vai acontecer qualquer coisa no país e vai perder tudo, ou vir uma enchente e fazer perder tudo que eu juntei a muito suor, trabalhando muito. Então, quando eu entendo humildade como sinônimo de o pão de cada dia, eu preciso aprender a orar para Deus. Deus, me ajude a ter o mesmo coração que esse bom samaritano e que tu tiveste, que sendo Deus se fez pobre, que tendo tudo na eternidade, abriu mão de tudo para poder salvar pessoas. Isso é o maior exemplo de humildade, um Deus que se faz como um de nós, que passa por todas as humilhações, que não tinha nem onde reclinar a sua cabeça, como o próprio Jesus diz, e que ele ia dia após dia dependendo da confiança e da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Porque por onde Jesus ia, ele não tinha uma casa em cada lugar, ele não tinha uma poupança, a ponto de que quando ele precisou pagar impostos, ele vai lá e diz, vai lá e pesca, pega o peixe, abre a boca, agora paga. Quando questionaram se ele estava pagando imposto, ele não tinha dinheiro no bolso. Mas Deus supriu a necessidade, porque ele sabia que Deus podia suprir a qualquer momento o que ele precisava. Queridos, a minha pergunta é, você se sente merecedor do amor e perdão de Deus?
Você se sente merecedor do amor e do perdão de Deus? A gente geralmente vai dizer, eu tenho feito por merecer. Mas o ponto-chave que eu quero que você saia daqui dizendo é graça. Eu não mereço nada de Deus. E se Deus quiser, hoje, jogar uma ventania, passar um furacão, não precisa ser, eu estou tranquilo porque aqui não tem enchente Cristal. Se Deus quiser passar um furacão, um tornado aqui em Cristal e tirar nossas casas, Ele pode fazer, Ele pode permitir. E aí? Você vai dizer, eu não mereço isso? Deus me tratando mal, indo na igreja todos os dias, me dedicando a Ele, eu não mereço isso? Se você merecia, pela lei, o que nós merecemos da parte de Deus é o inferno, é a morte eterna. É sermos tirados dessa terra pelo que nós fizemos com ela. É isso que nós merecemos, a única coisa que eu e você merecemos. Mas eu tenho feito algumas atitudes boas. Isso não te faz merecedor da graça de Deus. Não te faz merecedor de ser abençoado em nada. O que você tem um carro bom não é porque você merece. Não é porque você tem trabalhado muito. A única coisa que nós merecemos da parte de Deus é o inferno. Mas por causa de Jesus, do que Ele fez naquela cruz, de tomar o nosso lugar, para haver perdão, nós recebemos a misericórdia de Deus e o perdão de Deus. Então a minha pergunta é, você está consciente realmente de que você não merece nada? De que tudo é amor e perdão de Deus e nem o amor e nem o perdão você merece? Nem isso. Não é só bens. Nem o amor de Deus você merece. E Ele te ama mesmo. E eu também, de maneira imerecida. Você consegue se definir como alguém compassivo e generoso? Quando você olha para a sua vida, não estou dizendo que os outros falam de ti. Estou falando sobre como você se enxerga. Você consegue se enxergar e te definir como alguém que é compassivo, que tem misericórdia, que age com as pessoas diante da dor que você vê. Você age e você é alguém generoso? Você consegue abrir mão de coisas suas, por melhores que sejam, para ajudar pessoas? Por maior que seja o valor, para ajudar pessoas que estão precisando de ajuda? Quero te convidar você a ter um minuto de silêncio. Se quiser fechar os seus olhos, permita que essa palavra de hoje continue ecoando na sua mente. Tem um minuto para você permitir que Deus traga à tona algo mais. De novo, esse tempo de meditar na palavra não é silenciar a mente, mas é permitir que a palavra de Deus continue ecoando e falando de maneira prática, permitir que Deus traga à tona talvez exemplos de coisas, e por isso que essas perguntas podem te ajudar a meditar nesse momento. Feche os seus olhos durante um minuto e eu vou refazer a pergunta e deixar em silêncio. Você se sente merecedor do amor e perdão de Deus? E você consegue se definir como alguém compassivo e generoso? Tem um minuto de silêncio, em seguida eu quero orar com você.